sempre grava. A gente sempre grava o material para deixar na plataforma e para que vocês consigam acompanhar. Agora, tem alguns médicos que não estão conseguindo acompanhar na plataforma, então eu vou começar a subir no canal do YouTube como privado e compartilhar o link na área de WhatsApp de cada um de vocês. A gente está no mês de correr contra o relógio, então não adianta eu começar a brigar contra o sistema, contra a tecnologia. É melhor eu procurar soluções. Então, para não ter que fazer aquela aula de vamos na plataforma, vamos abrir aqui, aqui, aqui. Quem está conseguindo acompanhar pela plataforma, já se acostumou e tal, a gente continua subindo as aulas ali, mas para quem não, eu vou continuar subindo no privado no YouTube e compartilho o linkzinho tanto no grupo quanto no perfil de vocês, tá? Então, como o prometido é dívida, hoje a gente está estudando com a nossa pediatra, que maravilha. A gente vai fazer uma correçãozinha da prova do discursiva, como a gente falou, a gente fez o mais próximo possível à realidade. Quem já apresentou a prova sabe que é assim, que esse é o caderninho, e que a gente passa para as perguntas sem ler as instruções. E esse é o primeiro erro. É verdade. A primeira pergunta não é a primeira pergunta da clínica médica. A primeira pergunta é ler as instruções que vem no caderninho. Tal tempo. A gente tem esse vício feio, né? A gente abre um aparelho eletrônico e não lê as instruções que vai no gás. Aí a gente quer que vocês comecem a ler melhor as instruções, porque não só na discursiva, sino na objetiva, elas têm muito valor, são muito ricos. Então, eles mostram o tempo, falam do caderninho de respostas, aí fala onde tem que responder, tem uma parte de rascunho que a gente vai utilizar sim. E a ideia é que vocês não comecem a correr, porque o caderninho de resposta só vai ser entregue para vocês se vocês demoram até faltando meia hora para o termo da prova. Se vocês não demoram para entregar a prova, eles vão ficar com o caderninho, tá? Aí, a primeira pergunta que a gente trouxe foi uma mulher de 77 anos, professora de matemáticas, aposentada, faz sua primeira visita à unidade básica de saúde. Após mudar-se de região, ela vai à consulta porque está sentindo dificuldade para segurar objetos e percebe que sua mão está mais gelada. Conta que sente dor e formigamento na mão direita, os quais começaram subitamente ontem, por volta das 15 horas. Ela não apresenta outras queixas, a paciente faz tratamento para hipertensão. Olha, toda a parte de histórico do paciente é para rabiscar. Se você puder sublinhar qualquer coisa, sempre a parte do histórico do paciente. E hipertensão e diabetes diagnosticados há mais de 10 anos, né? Ela toma regularmente enalapril 10 miligramas de manhã e metformina 850 miligramas 3 vezes por dia. Suas mucosas estão bem curadas e a ausculta cardíaca revela um ritmo irregularmente irregular, com uma frequência aproximada de 60 a 80 batimentos por minuto, e ao exame é possível perceber uma variação na intensidade do som da primeira agulha cardíaca de batimento para batimento. Além disso, não é possível visualizar onda anormal no pulso venoso jugular. Isso daí é bem importante para o diagnóstico. O médico então examina a mão direita de forma comparativa e conclui que a mão está mal perfundida. A mão da paciente está pálida e o pulso radial direito está mais fraco se comparado com o esquerdo. O enchimento capilar está lento nos dedos da mão direita. Olha aqui o eletrocardiograma.
Eles têm essas piadas de botar imagens. Às vezes a imagem tem qualidade, outras vezes a imagem sai horrível, mas não adianta brigar com a banca. E considerando o quadro clínico da paciente, faça o que se pede nos itens a seguir. Parem de inventar a roda, responde o que está perguntando. Não precisa inventar a fisiopatologia escrita, nem fazer um discurso gigante, nem utilizar. Não. Organiza as ideias e responde o que estão perguntando. Então, com base no ritmo cardíaco observado pelo médico no exame físico, qual é o diagnóstico clínico mais provável? Caso seja escrito mais de um diagnóstico, será considerado apenas o primeiro. A gente depois briga, a gente passa recurso, a gente briga demais, mas está escrito. A pergunta está escrita. Se você responde um monte de coisas, faz um discurso de diagnóstico, só vai considerar o primeiro. Então não adianta a gente perder o tempo. B. Cite três fatores de risco dessa paciente para o desenvolvimento da alteração do ritmo cardíaco no eletrocardiograma. E serão pontuadas apenas três fatores indicados. Pode botar 500, ele vai pontuar três primeiros. Os três primeiros. Então, se a gente tem um rascunho, a gente tem que aproveitar ele para deixar a questão respondida o mais organizado possível e depois passar no oficial. E terceiro, quais devem ser as condutas médicas em relação à queixa principal da paciente? Defina quatro condutas que serão pontuadas. Apenas as primeiras quatro serão pontuadas. Então, o gabarito deles foi bem simples. O diagnóstico foi fibrilação atrial ou auricular. Sim. B, tem um monte, aí sim tem um monte, né? Porque tem idosa, aí tava idade avançada, hipertensão e diabetes, né? Ela foi internada, ela vai precisar ser internada, eh, preferivelmente em terapia intensiva, em UTI, ou no box com monitoramento cardíaco, né? Tudo que está señalizado em verde, aumenta pontos, diminui pontos, tudo isso é porque ele já é o gabarito definitivo, ele já foi depois de briga, ele foi depois de recursos, ele foi depois de um monte de coisas, aí eles atualizam e assignam diferente. Mas o que que acontece? A gente tem que responder, não tem jeito, a gente tem que falar o que está escrito. Eles depois negociam um pouquinho com as guias, enfim, mas a gente tem que responder do que está escrito. Então, internação hospitalar, dois, manejo da obstrução arterial aguda, né? Lembra que ela estava com a mão gelada, é porque já estava tendo uma obstrução. Minha gata pulou por aqui. Anticoagulação sistêmica, anticoagulares orais, venosos, para preservar a perfusão da mão direita. Lógico, se for vascular, tem um alto risco de amputação. Não quer dizer que precisa colocar tudo, mas pelo menos o que está em verde a gente precisa pôr, tá? E a realização de trombose, trombectomia, embolectomia e ou bypass arterial. Por quê? Porque a gente precisa desobstruir esse vaso, tá? E, se for possível, avaliação de cirurgião vascular ou encaminhar para centro de referência. Então, o que a gente trouxe para hoje, mais do que fazer a discussão como tal das perguntas, porque eu já deixei esse documentinho para vocês ver como foi respondida a discursiva dentro do padrão oficial, é a gente falar um pouquinho do que vale para a gente ter um estratégico da prova discursiva. Tem padrões que se repetem, tem questões que se repetem, tem temas que se repetem. Não tanto a questão, porque eles fazem o jeito de perguntar três coisas diferentes, de fazer uma pontuação diferente, mas a patologia é a mesma. Se vocês não sabiam, é hora de saber, a gente está muito perto da prova. Tem uma pergunta discursiva para cada matéria, tá?
E uma das questões que mais caiu foi cetoacidose diabética, mas o que a gente vai falar aqui é um resuminho pequenininho de que houve com a cetoacidose diabética, né? Cetoacidoses, infarto, tudo que seja arritmias. Aqui eu trouxe um pouquinho das coisas mais comuns, mas eu quero que vocês tenham em conta essas perguntas que já caíram mais de duas vezes, mais de três vezes. Essa pergunta que não foi só uma, sino que eles mudaram o tipo de questão. Então, fiquem e frisem. O que acontece com a cetoacidose? Sempre cai, seja no objetivo, seja no discursivo. Pacientes com diabetes mellitus tipo 1, devido à falta de insulina, levando a hiperglicemia e, lógico, formação de corpos cetônicos. A gente sabe que tem que pensar em muitas patologias ao tempo. A senhora que está lá dentro do caso é uma fibrilação atrial. Aí pode cair uma cetoacidose diabética durante o dia, então a cabeça começa a ficar toda embaralhada. No momento que você troca de questão, é hora de trocar de tudo. Troca de cabeça, respira fundo, fecha os olhos e começa a pensar em outro tema. Não tem jeito, é igual plantão. Sempre falo, é igual plantão. Você não sabe que vai chegar. E sempre que você tiver que responder, apresente o diagnóstico na sua cabeça, né? Baseado em tudo, histórico do paciente, sinais clínicas, e se tiver exames, ele normalmente vai ter um exame importante que esteja já registrado. Aí vem a conduta. Esse é o padrão das discursivas, tá? Agora, a gente vai falar. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa antes de falar final com as perguntas. A ideia de hoje era mais também mostrar a parte do que a gente tem que saber. Tem que saber por quê? Porque não tem jeito a gente só estar estudando sem saber que pode cair, né? A gente tem que saber que pode cair, e eu estou aqui chutando na bruxaria, mas não é uma bruxaria qualquer uma, tá? É uma bruxaria que está baseada na estatística e no que já caiu, tá? Então, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico, hipertensão arterial com sinais de lesão de órgão blanco, alvo, né? Caiu hipertensão arterial, emergências cardiológicas, né? Como a da paciente, pneumonia adquirida na comunidade e tuberculose já caíram nas discursivas. Então, se já caíram, se a gente vê a estatística dessas doenças, é porque elas são importantes como tal para a estatística mundial da saúde. Então, tem um risco de cair de novo. Aí, na segunda questão que eu apresentei para vocês, né, foi a Dona Aurora. É, a Dona Aurora é uma paciente de 50 anos. Eu trouxe duas coisas. Uma, que é a parte de a pergunta do domingo, para a gente corrigir junto, para vocês verem no gabarito, que o gabarito também está no aplicativo, mas eu vou mandar agora no grupo. E a parte das questões mais perguntadas que já caíram nas discursivas, para vocês terem em conta, tá? Então, Dona Aurora, 50 anos, branca. Esse branca não tá aí por acaso, tá? Isso normalmente não é por acaso que tem uma palavra dentro da pergunta. Então, foi submetida à laparotomia exploradora em caráter de urgência por obstrução intestinal, abdômen agudo obstrutivo, né? No intraoperatório foi encontrada lesão estenosante localizada do cólon descendente, acarretando dilatação do cólon montante sem sofrimento intestinal, a ausência de dilatação das alças do delgado. O cirurgião suspeitou da neoplasia maligna de cólon, com certeza, e o diagnóstico foi confirmado posteriormente. Aí, conversando com as filhas dessa paciente, uma de 25 anos, outra de 23, o cirurgião explicou que, assumindo-se que ela seja o primeiro familiar portador de carcinoma de cólon, ambas
filhas deveriam fazer o rastreio para a neoplasia, né? Então, tendo como referência o caso, aí a gente vai ver os dois, às vezes nem estão perguntando do paciente. Se vocês veem, cite quatro fatores de risco para desenvolvimento de câncer colorectal, você pode botar quatro fatores de risco para desenvolvimento de câncer colorectal, tá? Não tem que ser os que sejam da paciente, mas a dica é que na paciente já tem alguns fatores de risco que a gente poderia responder. E indique o rastreamento mais adequado para as filhas. Então, paciente de primeiro grau, paciente com CA colorectal. O padrão que o INEP aceitou foi muito grande, né? Eles botaram 15 fatores de risco, estavam pedindo 4, né? O fator de risco: sobrepeso, obesidade, alto consumo de carnes processadas, alto consumo de carne vermelha, consumo de bebida alcoólica em quantidade superior a 30 gramas. Tá bom. Aí a gente não vai botar consumo de bebida alcoólica em quantidade superior a 30 graus, a menos que a gente tenha muita claridade na parte do etilismo. Se não for colocar consumo de bebida alcoólica, eles também validaram. Tabagismo, idade acima de 50 anos, pólipos intestinais, história familiar de câncer colorectal, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retrocolite ulcerativa. Se você tem certeza que uma doença é isso, é o sinônimo, que você no momento está esquecendo o nome oficial, não briga não. Você pode continuar com o seu nome, né? Porque eles aceitam normalmente vários nomes. Porque não adianta a gente escrever demais. Nessa de fatores de risco tem baixa ingesta de frutas, legumes e verduras, síndrome de Lynch, diabetes mellitus tipo 2, síndrome de Peutz-Jeghers. Essas são mais específicas. Quem for da cirurgia vai saber todas essas coisas na hora. E radioterapia abdominopélvica. Que era indicado para as filhas da Dona Aurora? Se vocês veem uma pergunta difícil, se você por acaso esquece do rastreamento e tal, de 10 pontos você tem o risco de pegar 8, que eram os fatores de risco. Não precisa ter um conhecimento muito amplo sobre CA coloretal. Agora, eu tenho certeza que vai cair questões assim. E a gente fica preocupado com a dose, fica preocupado com a terapia radiointensiva, com a terapia quimioterápica, com um monte de coisas que possivelmente a pergunta está mais superficial na coisa inicial. Inicial como qual? Como diagnóstico, como tratamento, né? Como fatores de risco, como estratégias de saúde, como rastreamento. Então, colonoscopia a cada 5 anos, e o resultado foi normal no paciente de primeiro grau. A gente tem que, eh, se a colonoscopia estiver normal, a gente vai passar a fazer cada 10 anos, né? Eu pessoalmente acho muito arriscado, mas é o que está na guia. Agora, como a gente está falando de cirurgia, hum, abdômen agudo é uma coisa que cai bastante, né? Então, abdômen agudo perfurativo já caiu, caiu lesão de víscera oca, então, úlcera péptica perforada, um divertículo perforado. eh, Qual é a sinal de quase todos os abdômenes agudos? Qual é a sinal desse, né? Qual é a sinal mais importante? Porque eles, de verdade, eles perguntam bastante. Então, o abdômen agudo de várias etiologias. Se for inflamatório, se for perfurativo, se for traumático. Esse daqui, que é obstrutivo, né? Que foi uma causa oncológica, mas é uma obstrução. Então, apendicite, colecistite, perfuração de úlcera, CA, tudo que possa causar um abdômen agudo, a gente precisa ver. Agora, se a gente responde com abdômen agudo TIS, abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo obstrutivo, abdômen agudo infeccioso,
É, esse tipo de coisas vai nos ajudar bastante. Eu trouxe um exemplo de outra pergunta que caiu de abdômen agudo, mas frisando que tem outros temas que já caíram e foram repetitivos, como trauma de tórax, na parte de clínica cirúrgica, né? Trauma de tórax, caiu FAST, caiu manobras de estabilização para tudo. A TLS cai, não importa se é clínica cirúrgica, normalmente cai com politraumatizado, paciente queimado, né? E a gente pode ver um tema de complicações pós-operatórias, por exemplo, choque séptico, TEP. Isso aí, eles gostam, já caiu. Como eu falei, eu trouxe aqui eu acho que foi mesmo um abdômen. Foi. O da dona paciente do nosso simulado do domingo, vocês viram, é um abdômen obstrutivo, tumoral, mas eles estavam colando mais na parte de diagnóstico, fatores de risco. Tem, como eu falei, quando é um abdômen agudo perfurado, a gente faz sempre. Qual é a patologia? Como a gente vai responder e umas diquinhas adicionais para isso. Eu não estou ensinando medicina para vocês. Eu estou ensinando o que mais cai, como a gente precisa revisar, algumas dicas, algumas coisas importantes para vocês olhar, para vocês frisar, para vocês manter no dia a dia. Hum, Garavito. O Gabarito. O Garavito é o maluco da Colômbia. E sim, eu vou mandar para vocês agora o gabarito e vou mandar para vocês essa apresentaçãozinha também. Então, lembrem do abdômen agudo perfurado, é uma perfuração da víscera oca, úlcera péptica perfurada, manifestando-se com dor abdominal súbito, peritonite, e assim na radiológico tem pneumoperitoneu, né? E é visível na radiografia, tanto de tórax quanto de abdômen. Às vezes eles dão de maluco, colocam um raio-x aí. A gente tem que colar nas sinais do paciente. Então, dor súbita intensa com irritação peritoneal, defesa abdominal. Tem essa pergunta que eu também vou compartilhar com vocês. E sempre enfatizem nos diagnósticos, enfatizem em qual é a importância do tratamento. Então, por exemplo, abdômen agudo diferenciado tem a parte da antibiótico-terapia, que tem que ser precoce, que a gente tem que botar o suporte hemodinâmico. O paciente, qual é o risco grande? A gente cair em um choque séptico, tá? Hum, a gente vai ver a terceira questão, para ver se a gente consegue corrigir agora. Eu sei que é muito tema, muita coisa, mas a ideia da primeira hora do dia é que a gente pegue coisas importantes. Vocês já têm que ter a lista dos temas, eu mandei muito material para vocês, mas se por acaso você está revisando os seus temas, já vem com a revisão, vai cair agora hipertensão arterial, vai cair agora diabetes mellitus, vai cair agora doença tiroideia, vai cair AVC, pré-eclâmpsia, alguma doença pediátrica ou algum caso de medicina de saúde do SUS, e você vê, cara, tá faltando material para mim, não tô conseguindo, não sei se esse daqui cai. Pergunta, a gente procura junto o material e eu te disponibilizo, tá? Não adianta eu te mandar uma biblioteca se você não está organizado revisando temas e não fez ainda simulados, perguntas, questões e sentou para estudar, tá? Então não adianta você ficar olhando temas sem ter uma ordem. Na parte de pediatria, caiu essa questão aqui que eu gostei bastante. Vou falar para vocês que as discursivas do 2023 foram uma confusão danada. Eles tiveram que replantear, fizeram de novo os padrões de resposta, mas isso para mostrar para vocês que não importa a prova, sim?
Depois a gente briga, depois a gente discute, depois a gente faz recurso. Mas no dia da prova, foco em fazer a melhor resposta possível. Se vocês quiserem começar pelas questões, eu gosto. Eu já falei, eu gosto porque eu já oriento a minha leitura. Então, qual é a principal hipótese diagnóstica? Batata, 96% das questões caem com o diagnóstico. E se não pergunta o diagnóstico especificamente, você vai precisar fazer o diagnóstico para responder o resto. Quais exames laboratoriais podem estar alterados nesse caso? Quais são as orientações a serem feitas e medicações? E qual é a evolução esperada desse quadro para casos não complicados, né? Tem, terminar de ler é bem importante. Aí a gente vai, uma criança de 7 anos de idade, atendida na UPA, a mãe relata que há um dia está com inchaço nos olhos, tem urinado pouco. São sinais de alarma, tá? Já quase que para a doutora Bárbara, que é a nossa pediatra, já está o diagnóstico feito, né? Relata também que há 15 dias a menina queixou-se de dor na garganta, importante o antecedente, dificuldade para engolir os alimentos e apresentou febre alta por 4 dias. Tratada com medicação sintomática, no momento a escolar apresenta cefaleia, o exame físico verifica-se regular estado geral, edema periorbital discreto e hipertensão estágio 1. Então, o padrão do INEP, como vocês veem, na parte A foi a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Ela está cursando com uma síndrome nefrítica, né? O resto de coisas vocês não precisam botar tudo junto, é mais a justificativa, né? Mas qual é a hipótese diagnóstica? E você lendo bem, se por acaso eles botam justifique sua resposta, é porque eles sabem que o médico chuta, né? Então, ele coloca síndrome nefrítica, ou se não sabe, coloca síndrome nefrótica, e eles teriam que dar alguma pontuação, porque tá aí meio que no caminho, né? Mas agora, se eles falam justifique sua resposta, não tem jeito, a gente tem que colocar algumas coisas pontuais, né? Aqui eles botaram uma resposta muito ampla, mas colocando causa definida, tem uma causa infecciosa, tem uma causa inflamatória, tem uma causa obstrutiva. O importante é a gente fazer a redação, justificar e clarificar bem as questões. Então, caracteriza-se fundamentalmente por processos inflamatórios de origem imunológica, acomete todos os glomérulos de ambos os rins, é rara em menores de 2 anos, mais frequentemente no período pré-escolar e escolar, que é onde está a nossa paciente, com picos ao redor dos 7 anos. Eles foram bem específicos nessa idade, né? E os sintomas clínicos clássicos seriam edema, hipertensão arterial hematúria, lógico, depois de uma infecção estreptocócica de vias aéreas superiores, eles foram relevantes nombrando o antecedente, e normalmente o estado geral do paciente não é tão comprometido, mas a paciente do caso estava já em regular estado geral, já estava tendo cefaleia, edema periorbital, que é diferente o cefaleia e a dor do, por exemplo, dengue, né? Então, são dicas no momento de estudar que a gente tem que ressaltar qual é aquela sintomatologia patognomônica de alguma coisa comum, tá? Aqui está a parte das exames, né? Todas as provas de função renal que vocês acharem relevantes, eles até aceitaram exames específicos. Se tinha alguns médicos da área que sabem isso, eles aceitaram, né, o título de antiestreptolicina, né? A gente teria que ser bem específico, mas ureia, creatinina, alterações de sódio, potássio, bicarbonato, né?
Quando a gente vai anotando essas coisas mais básicas, a gente tem um altíssimo risco, probabilidade de ter uma pontuação legal. Não tem 10 na pergunta, tá tudo bem, mas você pode pegar 6, você pode pegar 7, 8, o máximo que a gente conseguir, tá? O tratamento deve ser individualizado de acordo com o quadro clínico, a presença ou não de complicações, a condição socioeconômica cultural da paciente e tem várias opções, né? Várias opções de tratamento, tratamento geral, então, orientações gerais da paciente. O repouso deve ser limitado pelo paciente, mas limitado a edema, a cota hídrica, lógico, ele vai ter uma restrição hídrica. Eles validaram se a gente colocava restrição hídrica, né? Não tinha que ser 20 ml quilo dia, 300 a 400 ml, porque às vezes a gente esquece desses números. Ingesta de sódio deve ser diminuída. Definição de tratamento ambulatorial hospitalar depende da paciente. Nesse momento, ela estava com um risco de internação. Monitorização da função renal, monitorização da pressão arterial, monitorização do balanço hídrico, controle de peso, acompanhamento com nefrologista pediátrico. Eu vou falar para vocês que a gente tem uma alta probabilidade de pontuar uma questão se a gente respira fundo, não foca no que você não sabe e foca no que você sabe. E olha aí, tem 9 coisas, e dessas 9 coisas, se a gente pensa numa paciente com síndrome nefrítica, possivelmente a gente sabe que tem que monitorizar a função renal, monitorizar a pressão arterial, monitorizar o balanço hídrico, por mais que você não lembre especificamente da patologia, tá vendo como as condutas iniciais podem ajudar? Tal, você lembra diuréticos de ácido. Se a paciente está edematizada, ela vai precisar. Se está com hipertensão arterial, ela tem que tomar hipotensores, né? E, lógico, se a gente vai precisar erradicar o foco infeccioso. Então, eu trouxe essas perguntas do simulado do domingo justamente porque a gente acha que como é um diagnóstico complicado, na pediatria, para mim, síndrome nefrótico e nefrítico são das fisiopatologias que são um pouco mais complexas, mas ainda assim, das coisas mais complexas, o que estão perguntando? O que estão perguntando para mim? O que eu tenho que organizar na cabeça antes de responder? Que às vezes a gente fica meio que tentando fazer um prontuário dentro da resposta e não é isso que está sendo pedido. Então, quais são as orientações a serem feitas? Qual a evolução esperada desse quadro por casos não complicados, né? Autorresolutiva ou não, tal. Só colocar autorresolutiva ou só colocar, não, ele tem um risco de complicação de XYZ, isso já pode ajudar para pontuar. Não tem que ser a fisiopatologia da complicação, sim? É uma evolução esperada, é uma resposta mais tranquila durante uma prova, durante um caso difícil. E na parte das questões da pediatria, sério, na parte das questões de pediatria, eu queria trazer para vocês uma coisa legal, porque a gente está vendo muito a parte de infecciosas, na parte de exantemáticas, e isso não é nada mais e nada menos que uma área que cai nas crianças, né? Cai bastante nas crianças. A Bárbara, que é a nossa pediatra, ela pode falar para vocês que exantemáticas, que infecciosas, síndromes de gravidade, eles podem ter uma repercussão sequelar na criança e pode ter uma alteração nas estatísticas do país, né? Morte de criança menor de 5 anos é muito relevante. Então, o que mata uma criança, né? O que eu falo para ginecobstetrícia aplica para pediatria, que pode matar uma criança, que pode matar uma materna. E isso a gente tem que frisar no momento de estudar. Então, eu trouxe aqui um exantema súbito.
mas para mostrar para vocês como estão sendo perguntados, tem materiais que já foram bastante cobrados no Revalida. Então, doenças exantemáticas, sarampo, rubéola, escarlatina, exantema súbito, icterícia neonatal já caiu, fisiológica e patológica. Aqui é patológica, quem caiu durante esses anos foi incompatibilidade RH ou incompatibilidade do grupo ABO, infecções respiratórias agudas, bronquiolite, né? Se tiver respiratória crônica reagudizada, como asma também, nas infecções respiratórias agudas também cai pneumonia, tá? Diarreias e nunca esqueçam da vacinação. Não tanto só pela discursiva, né? Seria muito sacanagem se eles botam uma discursiva o esquema ampliado de imunizações, por exemplo. Mas, dentro da objetiva, com certeza eles vai colar nas manobras de atendimento primário. Então, por isso, eu gosto de trazer para vocês a pergunta do simulado, mas também ver outras opções e o que já caiu na prova. Ou para responder qualquer coisa, não só de pediatria, sino de qualquer tema, qual é a patologia? Qual é meu diagnóstico? Sobre meu diagnóstico, eu vou falar, né? Então, ter claridade sobre a fisiopatologia é causado por quem, começa com qual sintoma, com quantos dias, qual é o patognomônico, sim, e a faixa etária. Identifiquem os sintomas do paciente. Aqui falando de exantema súbito, febre alta que some subitamente, bem o exantema, né? Depois tem uns diagnósticos clínicos. Diagnóstico clínico, tudo que tem que ver com sintomas, e tudo que tem que ver com laboratorial. Eles não gostam mal gastar, mas também não gostam que a gente não saiba o que pedir. Tal, em IgM, qualquer coisa que seja como tal de diagnóstico, a gente sabe que vai ter que abordar. Por quê? Porque a gente normalmente não faz de rotina, mas se vocês citarem IgM anti-HHV6, ele sabe que você sabe qual é o diagnóstico que está procurando, tá? Lógico. Tem outras coisas que a gente tem que fazer, como comparar com as outras exantemáticas. O sarampo, se fala de manchas de Koplik, a gente sabe que tem sarampo envolvido. Se a gente fala de rubeola, vai na adenomegalia pós-auricular, escarlatina, a língua em framboesa ou faringite estreptocócica, né? O antecedente de faringite estreptocócica, ele aplica para várias coisas, tá? Incluso febre reumática, eles também gostam de frisar que teve algum processo infeccioso. Nesse daqui, a gente vai destacar que começa com febre alta, desaparece e pum, aparece o exantema, tá bom? Esse daí, enquanto a pediatria, eu queria trazer tanto da questão do revalida, do nosso simulado e o que mais perguntado. E por hoje, a gente já teve um estudo bem rico. Antes de fechar a gravação, eu vou compartilhar para vocês esse material que eu fiz, o comparativo entre o que já caiu, o que a gente perguntou e o que pode cair de novo, tá? É muito legal a gente ter essas estratégias de resposta sempre. Diagnóstico, frisa o diagnóstico, por mais que não seja perguntado, você precisa dele para trabalhar. Meningite meningocócica, sim, é verdade. Infecciosa é bem importante. Organizem dentro do rascunho, que a gente vai ter a possibilidade de ter uma folhinha em branco aí para vocês escreverem, dar uma desarrumada na sua cabeça e depois organizar. Organize a resposta com diagnóstico, exames importantes
Se a gente sabe, a gente vai colocar o que sabe e o que é. Se a gente não sabe, né, porque a medicina é muito extensa, possivelmente em um mês você não vai botar um chip na cabeça e vai botar toda a medicina. E vai ter um, dois, três temas que você não vai saber, e é verdade, acontece. A gente não sabe tudo. Mas se você não sabe alguma pergunta ou a estrutura está muito difícil para responder, calma, respire fundo, organize a resposta e organize diagnóstico, exames importantes, conduta e por que que eu vou fazer isso, tá? Porque aí você já vai pegar coisas importantes que vai te ajudar não só para pontuar, e sim para a gente ter um nosso mínimo de aprovação, tá? Se você numa pergunta de 10 você pegar 6 você pegar 5 você pegar 7 você pegar 9 a gente já vai no lucro, né? Que seja objetivas e objetivos. É, eles não querem ver um monte de coisas escritas, na verdade, eles até podem anular a resposta se está desarrumada, se não está legível, se a letra não está clara. Esses foram os temas que eu trouxe, né? Exantemas e lógico síndrome nefrótico. Fiquem de olho na parte de visualização, sim? É importante porque isso vai ajudar para vocês manter uma motivação nessa época. Vocês podem estar cansados, sim, você pode ter um dia agitado, você pode hoje celebrar que vai se formar, né? Mas ainda assim é um dia. Um dia que você vai estar cansado, um dia que você vai pegar para descansar, um dia que você vai pegar para fazer outra coisa e ainda assim você está pensando na sua prova. Se depois de descansar você chega em casa e estuda 1 hora e meia, a gente já está no lucro, tá? Então, aí esse daqui eu vou compartilhar com vocês, que é o gabarito do domingo. Tarará, sim, esse aqui já está completo. E a apresentação com as diquinhas do dia. Deixa eu parar de compartilhar aqui e para